E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Python, né? Essa é a nossa nona aula já, né? E nessa aula nós vamos falar sobre orientação a objetos, ok? Que é um paradigma de programação no qual o Python é baseado, beleza? Assim como o Java é baseado, como o C Sharp também é orientado a objeto, ok? Então, diversas linguagens hoje em dia são orientadas a objeto. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma nova maneira de você programar, né? Uma maneira mais modular, né? Então, o C, ele introduziu aí, né? Não só ele, mas ele usa a programação com um paradigma procedimental, ou seja, você vai falando o que é para fazer, né, numa lista de coisas e ele vai fazendo aqueles procedimentos, ok? Então, ele vai seguindo linearmente aquilo ali, né? No paradigma orientado a objetos, você cria uma ideia do seu programa na sua cabeça e tenta organizar essas ideias, esse programa, em núcleos lógicos, né? Você fala assim, meu programa vai ter relatórios, né? Então você cria um objeto do tipo relatório. Meu programa vai ser um joguinho, então vai ter um carrinho e vai ter o motorista, né? Aí vai ter o jogador. Então você cria um objeto do tipo jogador, você cria um objeto do tipo carrinho, né? E aí você vai alterando os parâmetros desses objetos de acordo com a execução do programa, né? Falando assim parece que é meio complicado, meio estranho, mas vocês vão ver como que sai naturalmente isso, né? No que nós vamos aprendendo. A orientação a objeto é um assunto bastante vasto, né? O Python não é a linguagem mais recomendada para mexer com orientação a objeto, porque ela é muito aberta, ela me dá muita possibilidade. Você não precisa programar orientado a objeto no Python, né? Você não precisa seguir as normas da orientação a objeto, ok? Então, para você aprender orientação a objeto, eu particularmente indico o Java ou o C Sharp, beleza? O .NET, ok? C Sharp e .NET. Então, essas duas linguagens elas te restringem de uma maneira, você sempre tem que programar restritozinho, assim, ó, sempre programar objeto, principalmente o Java, né? Então, assim, se você aprender programação orientada a objeto no Java, vai servir aqui para o Python, né? Assim como você pode usar o Python já para entender mais ou menos como funciona a orientação a objeto, ok? Aqui eu vou passar uma introdução rápida sobre esse assunto, os principais conceitos da orientação a objeto, só para vocês não ficarem perdidos mais à frente, caso vocês vejam algum código aí, caso vocês verem, né, algum código aí orientado a objeto, aí vocês vão ficar meio perdidos, beleza? Aí com essa aula vocês não vão ficar mais, ok? Então vamos lá, vamos criar um arquivo aqui, new python file, né? Vamos aqui em aula 9, né? Vou colocar aqui orientação a objetos. Beleza. Criei aqui um arquivo orientação a objetos, beleza? Nessa aula nós vamos criar vários arquivos, na verdade, né? Na verdade, deixa eu até criar deixa eu excluir essa aula, vou excluir, né? Eu vou criar um novo projeto, new file aqui, new project, né? Vou colocar aqui, vai chamar Python básico, tracinho OO, que é orientação a objetos, né? Quando você vê essa sigla OO, né? POO ou PO, né? É programação orientada a objeto, ou só O, orientação a objeto, ok? Então, vou criar Open Current Window, ok? Criei aqui o projeto aqui, ó, Python básico, né? Tá aqui. Eu vou criar um arquivo dentro dele. Esse arquivo vai chamar um Python file, vai chamar main.py, ok? Porque main é um nome qualquer, pode chamar de principal, você pode chamar, sei lá, de qualquer coisa, porque é onde meu programa principal vai rodar, ok? É aqui que eu vou rodar, porque a orientação a objeto, a gente cria vários arquivos geralmente, ok? Então vocês vão entender por quê, ok? Então criei o main, né? E aí eu vou ter a seguinte ideia, vamos supor que eu quero representar carros, né? Quero fazer uma representação de carros aqui no Python, né? Então, primeiro eu tenho que pensar no carro realmente, como que é o carro, né? Que com o carro, quais são as características de um carro, né?
Então, um objeto ele sempre vai ter duas coisas, características e funções e métodos, ok? Então, o carro vai ter, por exemplo, uma cor, né? O carro vai ter uma quantidade de rodas, né? Então, aliás, vamos pensar em veículo, né? Vai ter uma quantidade de rodas, então ele pode ser uma moto ter 2 rodas, ou pode ser um carro ter 4 rodas, ok? Ou ele pode ser tipo, uma motoca e ter 3 rodas, né? Ou um caminhão e ter 8 rodas, ok? Então, vai depender do veículo, ok? Então, tem uma cor, tem um veículo, tem um motor, tem uma marca, tem um nome, né? O veículo tem um nome, tem uma marca, né? Então, tem várias características um veículo, ok? Tem uma potência, né? Tem um tipo, né? E o veículo tem diversas ações, por exemplo, andar, frear, né? Ou capotar, né? Dentro de um jogo, bater, sei lá, tem diversas funções, ok? Então nós podemos incorporar isso daí com a linguagem, beleza? Vamos criar aqui esse objeto. Então nós vamos criar um arquivo só para esse objeto. Então eu vim aqui no meu projeto de Python básico, eu vim aqui new Python file, né? E vou criar um arquivo chamado veículo, né? Por quê? Nosso objeto vai ser um objeto do tipo veículo, ok? E aí, como que nós vamos definir um objeto? Através de classes, ok? Então, a orientação a objeto ela tem essas duas definições principais, classes e objetos, ok? Classes e objetos, vocês não podem esquecer disso. O que é uma classe? A classe é a receita do objeto, a classe que descreve o objeto. Então, na classe, nós vamos falar que um veículo tem um tipo, tem uma cor, tem uma quantidade de rodas, tem, né, uma potência, etc. Na classe, nós vamos fazer isso. O objeto é quando nós pegamos a classe e instanciamos ela, né? Criamos um objeto real a partir daquela classe, né? Então, pode parecer estranho, mas vocês vão entender, ok? Vamos criar a classe, então. A classe é a nossa receitinha, ok? A classe, ela vai chamar veículo. Então, vou colocar aqui, ó, class veículo, beleza? E vou dar um Enter, ok? Então, olha só, criei uma classe chamada veículo, né? E aí eu posso botar algumas características, por exemplo, um veículo tem um tipo, né? Eu vou colocar aqui que o tipo é vazio, beleza? E o veículo tem também, né? Aliás, não vou botar tipo não, vou botar cor. O veículo tem uma cor, ok? E o veículo tem que mais? Rodas, né? Quantas rodas? 1, 2, 3, 4, né? Vou colocar vazio aqui também, beleza? Esse daqui eu estou colocando só para não ficar erro, porque nós vamos modificar esse código, né? Então vamos começar um veículo só com isso mesmo. Ele tem cor e roda. Vamos colocar que ele tem marca também, vai, marca. Beleza? Então pode ser Ford, pode ser Volkswagen, pode ser Honda, ok? Então pode ter diversas marcas, né? Então esse aqui é o nosso veículo, nossa classe tem tudo isso daqui, ok? Só que esse aqui não é a maneira correta de representar, né, um veículo. E como que é a maneira correta? É você criando métodos aqui dentro, né? Então, um método inicial, né? Vamos criar um método aqui chamado def. Bom, def para criar um método, né? Esse método chama init, né? Pode ver que ele já completa para mim. Como que ele chama? É underline, underline, init, underline, underline, ok? E é passado um argumento chamado self. O que quer dizer esse self? Quer dizer que ele passa ele mesmo ali dentro, né? O objeto passa ele mesmo lá para dentro, ok? Ou seja, self é mesmo, né? Eu mesmo, né? Então isso aqui é parecido com o this no Java, para quem está vindo de outra linguagem, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso daqui, passar aqui para dentro desse método init. Esse método init é chamado construtor, ou seja, ele que constrói o objeto, né? Olha o nome, construtor.
ok? Ele constrói o objeto, ou seja, toda vez que você vai instanciar um objeto do tipo veículo, quando você instancia, é rodado o método init, ok? E esse método ele vai ter 3 argumentos, né? Aliás, ele sempre vai ter o self, todos os métodos aqui dentro das classes vai ter 3 argumentos. Aliás, vai ter um argumento no mínimo, que é o self, né? Aqui no caso vai ter mais 3 argumentos, vai ter a cor, né? Vai ter as rodas e vai ter a marca, ok? Isso aqui tudo nós vamos passar, né? Quando a gente for criar o nosso veículo, ok? Aqui em cima na classe a gente pode passar aqui também, ó, abre e fecha parênteses, ok? É porque aqui a gente não está passando nada aqui. Depois nós vamos ver o que a gente passa aqui como parâmetro na classe. Que a gente não está passando nada, né? Mas de vez em quando a gente pode abrir parênteses aqui também, ok? Beleza. Outra coisa, a classe a gente geralmente coloca com ela começando com letra maiúscula, ok? Eu pelo menos gosto de fazer isso, né? Não é nenhuma regra, nada, mas é uma convenção, né? Beleza? Então, ó, passei esses 3 argumentos, só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, tenho que falar o seguinte, self.cor vai ser igual a cor. Ué, como assim? Não entendi essa linha. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu iniciar esse objeto, né, eu vou pegar a cor que eu especifiquei e jogar dentro da variável self.cor, que é o quê? Que é a cor desse objeto, né? Então, eu vou começar a definir a cor. Isso aqui é só uma variável temporária, ok? Essa cor aqui é só uma variável temporária. Quando eu venho aqui e jogo dentro da self.cor, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que a cor daquele objeto agora é o que eu defini, ok? É a mesma coisa para as outras coisas aqui, ó. Self.rodas, né? Vão ser as rodas, ok? Self, né? E self.marca vai ser a marca, beleza? Esse aqui está bem confuso, eu tenho certeza na sua cabeça que isso aqui está bem confuso, né? Toda essa sintaxe nova aqui que você está vendo, né? Todas essas coisas loucas novas aqui. Mas olha só que você vai entender agora, quer ver? Beleza, criei minha classe veículo, ok? E agora eu vou passar lá para minha classe main. Isso aqui é a minha classe, é a minha receitinha, né? E eu nunca vou executar esse código aqui. Ele vai ficar ali de fundo, ok? Para minha classe main, que é a classe, minha classe main não, para o meu arquivo main, né? Que é o arquivo onde que o programa vai executar mesmo, ok? Então o que eu vou fazer aqui no main? Primeiro eu tenho que importar esse arquivo do veículo, né? Então vou falar assim, ó, from veículo, eu posso falar assim, ó, import veículo, que é o nome do arquivo, né? Veículo.py, eu não preciso colocar .py, beleza? Eu só boto veículo mesmo, tá vendo? Só coloco o nome do arquivo. Aqui tá tudo cinza porque eu não estou utilizando ele ainda, ok? E aí eu posso criar um objeto do tipo veículo. Olha só o que eu posso fazer. Mas geralmente a gente não importa assim, né? A gente coloca o nome da classe também que a gente vai importar. Porque esse aqui é o arquivo veículo e dentro do arquivo veículo tem a classe veículo. Então fala assim, ó, opa, fechei aqui. Vou falar aqui, ó, from veículo, ou seja, de dentro do arquivo veículo, você importa a classe chamada veículo. Notem que aqui o nome do arquivo é em letra minúscula e o nome da classe em letra maiúscula, ok? Então, vou falar, dentro do arquivo veículo, você importa a classe veículo. O que está acontecendo aqui com esse código? Essa linha aqui está fazendo o quê? Está fazendo esse código aqui ser importado aqui para dentro. Ou seja, no fundo, isso aqui está fazendo com que esse código aqui venha para o arquivo main, ok? Deixa eu fechar aqui essa parte de arquivos aqui, né? Ficar maior a tela aqui. Beleza, importei a classe veículo do arquivo veículo.py, ok? E aí vamos instanciar uma classe, ou seja, criar um objeto mesmo, né? Esse objeto meu vai chamar carro 1, né? Vai chamar, não, veículo 1, veículo 1, beleza? Ou seja, vou botar o nome aqui de veículo 1 no meu veículo, né? Ou posso colocar assim, caminhão rosa, né? Vai ser um caminhão rosa.
Caminhão rosa, ok? O que esse caminhão rosa vai ser? Vai ser um veículo, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, veículo, beleza? Olha só, aqui, ó, já estou criando um caminhão rosa que vai ser um veículo, beleza? Só que o que vai acontecer, ó, eu vou rodar, ele deu pau, porque, ó, ele está falando, ó, tá faltando 3 argumentos. Eu tenho que, quando eu for criar o veículo, aqui eu estou criando um veículo do caminhão rosa, né? Vai ser um veículo. Eu tenho que passar 3 argumentos. Eu tenho que passar cor, né? Olha, se eu deixar aqui o mouse por cima, ele me fala, eu tenho que passar cor, tenho que passar marca e tenho que passar rodas, né? Qual que vai ser a cor? Vai ser rosa, beleza? Qual que vai ser a marca agora, né? Marca vai ser Ford, né? E quantas rodas vão ter? Vou botar que vai ter 6 rodas, caminhãozão rosas de 6 rodas, beleza? E olha só, vou dar um Ctrl Shift F10, rodou, beleza, não aconteceu nada, né? Mas eu criei um caminhão rosa, dentro do meu programa eu criei um caminhão rosa e ele tem as seguintes características, ele tem a cor rosa, ele é da Ford e tem 6 rodas, ok? Se eu der um print, ó, um caminhão rosa, olha o que vai acontecer. Ele vai falar, ó, veículo.veículo objeto. Então, ele falando aqui, ó, é um objeto do tipo veículo. Se eu dar um print no type do caminhão rosa, olha só, dá tipo classe veículo. Olha só que legal, então, pessoal. A gente criou um tipo de coisa dentro do Python. Você lembra que até agora a gente tinha tipo string, tipo inteiro, tipo float, tipo lista, beleza? E agora a gente criou um tipo veículo, né? Muito legal, né? Então agora, a partir de agora, o nosso programa, além de ele reconhecer listas, dicionários, etc., ele reconhece veículos, né? Então a gente pode criar veículos, objetos do tipo veículos, né? Igual eu poderia criar qualquer outra coisa. Eu podia criar objetos do tipo carta de baralho, poderia criar objetos do tipo relatórios, poderia criar objetos do tipo pessoas, né? Poderia criar objeto do tipo funcionário, né? Cada objeto desse tem as suas características. Do mesmo jeito que uma lista tem uma característica, que um inteiro tem uma característica, uma string tem uma característica e os métodos, entendeu? Então, se eu vim aqui no caminhão rosa, por exemplo, caminhão rosa e pôr um ponto, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer aqui três variáveis, ok? Cor, marca e rodas, ok? Mas eu não tenho nenhum método. Esses outros métodos aqui são métodos padrão do Python, beleza? Né? Mas eu não tenho nenhum método específico. Eu posso criar métodos específicos, igual tem os métodos da string, os métodos da lista, ok? Porque tudo isso são objetos, ok? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mandar printar, ó, vou printar caminhão rosa, eu quero printar a cor do caminhão rosa. Olha só, ele vai falar para mim aqui que é rosa, né? Legal, né? Vou printar também a cor, vou printar a marca, beleza? Ah, aqui eu troquei. Na verdade, eu joguei 6 dentro da marca. Então, aqui é 6 e depois que é Ford. Beleza? Vamos ver? Olha lá, ó. Um caminhão rosa da marca Ford. Ok? Então, eu posso ver esses atributos. Entendeu que legal? Né? Geralmente no Java a gente não usa desse jeito, a gente usa encapsulamento, né? Que a gente cria métodos para mostrar esses atributos, né? No Python a gente já mostra direto, né? Que não tem essas frescuras. Isso aí eu estou falando para quem está vindo da linguagem Java, ok? Mas você pode criar também os métodos get e set. Pode criar do mesmo jeito, pode encapsular também, beleza? Mas eu não vou fazer isso aqui nessa aula, ok? E vamos criar um método, vamos criar vamos criar um método. Vamos criar um método. Vamos fazer o seguinte: o nosso veículo, além de ter tudo isso daqui, ele vai ter um tanque de combustível, né? Então vai ser aqui, ó, self.tanque, beleza? E o tanque, eu vou passar aqui vou passar um tanque agora, ou seja, vou passar quantos litros de combustível tem, ok? Quantos litros de combustível tem no
no meu veículo, beleza? Então, ó lá, vou criar aqui um caminhão rosa, 6 Ford, vou botar que ele tem 10 litros, né? E olha só, vou mandar imprimir aqui a marca, a cor, a marca, vou mandar imprimir também caminhão rosa, mandar imprimir o tanque. Olha só, tá com 10, ó, rosa, 10 Ford. Vou imprimir isso aqui mais bonitinho, vou colocar aqui, ó, cor. Cor, 2 pontos, vírgula, caminhão rosa, cor. Eu vou fazer outro print. Vou passar aqui a marca. Né? Caminhão rosa marca, né? E vou passar também o tanque. Caminhão rosa ponto tanque. Tem que ter isso aqui para fechar o print, beleza? Olha só, estou imprimindo tudo isso daqui, né? Então vamos lá. Ó, cor rosa, Ford e tanque, beleza? Vou tirar esses type aqui, beleza? E aí, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou criar um outro veículo. Vai chamar carro rosa. Não, carro azul. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só vir aqui chamar minha classe veículo. Ok? Aí eu vou passar uma cor. Tanto de rodas, 4. A marca vai ser BMW. E o tanque vai ter 30 litros. Ok? Olha só, eu criei o caminhão rosa e criei o carro azul. Aí para eu printar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso daqui. Só que em vez de printar aqui do caminhão rosa, eu vou printar do carro azul. Né? E olha só, ele vai printar aqui duas coisas, ó, dois veículos. Cor rosa, né, marca Ford e tanque 10. E depois ele printou um cor azul, marca BMW e tanque 30. Ok? Então, olha só, aqui eu usei uma classe, a classe veículo, que é a receitinha do veículo, para criar dois objetos. Criei o carro azul e criei o caminhão rosa. Eles estão existindo paralelamente, ok? O caminhão rosa é uma coisa, o carro azul é outra, ok? Porém, os dois utilizam a mesma classe para se criarem, ok? Eu poderia criar uma classe cliente, né? O que seria? O que teria na classe cliente? Teria um nome, uma idade, data de nascimento, um CPF, etc, etc, etc. Ok? E aí, eu vou cadastrando clientes no meu sistema. Cada cliente é um objeto, ok? Que vem da classe cliente. Todos têm as mesmas características, né? Porém, essas características são diferentes entre si, ok? Então, olha só que legal. Eu tenho dois veículos. Eu vou até printar aqui. Vou colocar aqui, ó, print. Caminhão rosa. Beleza? E aí vou dar um outro print aqui. Carro azul. Só para separar bonitinho, né? E vou dar um print aqui no meio. Sem nada. Só para pular a linha, né? Vamos ver. Olha só que legal. O caminhão rosa está aqui. Né? Ó, o caminhão rosa está aqui com as características dele. E o carro azul está aqui embaixo com as características dele. Ok? E assim, olha só como que ficou modular meu código. Se eu quiser mais para frente falar, no veículo agora, além de ter todas essas características, vai ter mais outra. Eu venho aqui e adiciono as novas características, ok? Adiciono aqui no meu construtor, né? E agora eu quero criar métodos, né? Métodos específicos daquela classe, ok? Ou seja, coisas que somente um veículo pode fazer. Uma string não pode fazer, um integer não pode fazer, uma lista não pode fazer, mas um veículo pode fazer. O que um veículo pode fazer? Abastecer o tanque, por exemplo, né? Louco, né? Então vamos criar aqui um método que chama abastecer. Abastecer. Estão lembrados? Ó, eu abro parênteses, o PyCharm já completa com o self para mim. Sempre tem que ter o self aqui dentro, ok? O que esse método vai fazer? Né? Além
que esse método vai fazer? Vai encher o tanque, vai, sei lá, colocar tantos litros no tanque, ok? Então eu vou passar também vou passar uma variável chamada litros, um argumento chamado litros. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar o self.tank, né? E o que ele vai fazer? Ele vai somar lá dentro os litros, né? Então eu vou botar um mais igual litros, né? Ou seja, ele vai pegar o valor antigo que tinha no tanque, sei lá, tinha 10 litros, pegou o valor antigo e somou o tanto de litro que eu passar dentro do método abastecer, ok? E beleza, né? Aqui, notem que eu não tenho nenhum return. Poderia criar um return com o tanque, entendeu? Mas eu não vou criar nenhum return, só para vocês verem o que vai acontecer. Vamos lá? Olha só, vamos abastecer o carro azul, por exemplo. Ó, olha só. Eu vou imprimir, vou rodar novamente. Olha só, o carro azul, ele é da cor azul, marca BMW e o tanque 30, ok? Depois que eu imprimir, eu vou vir e vou colocar aqui, ó, carro azul, ponto. E olha só, apareceu o método aqui, ó, abastecer. E eu vou abastecer e vou passar um tanto de litro, vou passar 35 litros, ok? Então eu quero abastecer o tanque com 35 litros, ok? Beleza, carro azul, ponto abastecer, joguei 35 litros dentro do tanque do carro e agora eu vou mandar imprimir de novo o tanque, quer ver? Vou até copiar e colar isso aqui, ó. Vamos ver. Olha só, né? Tava tanque 30, aí aqui no meio desse print eu mandei fazer o método abastecer. E aí o que aconteceu? Aumentou para 65, ok? 65 litros, beleza? Então, vocês viram a facilidade de criar objetos e tal, né? E poder mexer com eles livremente, criar métodos, né? Posso criar um método que andar, né? Então vamos supor que eu vou criar um jogo. No joguinho existem centenas de métodos, né? Então, por exemplo, num joguinho de luta, né? Se eu tenho lá os personagens, né? Então eu tenho um objeto personagem, né? Aí eu coloco o gênero, sei lá, é mulher ou é homem, beleza? Ok. Aí eu coloco a força, o dano, né? Eu coloco os golpes. Quais golpes tem? Tem esse golpe. Crio uma lista de golpes, ok? E aqui, ó, por exemplo, nessas características do veículo, deixa eu entrar aqui ó, na classe veículo, são variáveis simples, né? Mas eu poderia criar listas, dicionários, etc. Botar tudo aqui dentro, ok? E aí, nesse joguinho aí de luta, o que seriam os métodos? Seriam, sei lá, o que o personagem faz, anda pra frente, anda pra trás, pula, dá um soco, dá um chute, chute alto, chute baixo, né? Poderzinho, Hadouken, né? Então você cria lá os métodos, né? E aí o que acontece? Quando você dá um Hadouken, tem o que o método faz. Ah, tira a vida, porque a vida também é um atributo do objeto personagem, né? Tira a vida do outro personagem em tantos, né? Etc, etc. Então, é assim que é criado os programas atuais, né? Programas modernos, ok? A orientação objeto ela veio para revolucionar a programação, ok? Então, aí de 20 anos para cá, quase tudo é orientado a objeto, né? Porque é modular, é fácil, é legal de você programar, né? Olha só, rapidinho a gente fez um programinha que tem um carro e eu consigo abastecer esse carro, né? Eu consigo abastecer o tanque dele, né? Se eu quiser abastecer mais, ó, vou lá, carro azul, ponto abastecer, sei lá, 70, vamos botar mais 70 litros. Aqui no caso, no meu carro, ele não tem restrição, né? Mas eu poderia criar lá na classe, colocar restrições, falar, ó, o carro não pode ter mais do que 50 litros no tanque, né? E vou mandar imprimir de novo o tanque, ó, vamos ver quantos que vai vir agora. Olha só, 135 litros, ok? Então consegui abastecer de novo, beleza? E agora a gente vai ver uma outra definição dentro de um outro conceito dentro de orientação a objeto, que é herança, que é muito importante, né?
Então, por exemplo, aqui no veículo, aqui tá um veículo, mas o veículo está muito genérico, ele tem cor, rodas, tal, marca, tanque, né? Mas está muito genérico, né? Eu quero criar um veículo mais específico, por exemplo, um carro, ok? Ou um caminhão, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar novos arquivos e vou especificar isso. Olha só que legal isso, então. Vou lá no Python O, New, Python File, né? E aí eu vou criar um arquivo chamado carro, né? Porque agora eu vou criar uma nova classe, uma classe carro, né? Então vou colocar aqui class carro, ok? Beleza. Mas aí você fala, o carro, eu vou ter que criar outra classe, vou ter que copiar aquele código e colar aqui. Não. O que eu vou fazer? Eu vou herdar características, herdar, né? Vou pegar características de uma classe pai, né? Então o carro vai ser filho do veículo, né? Olha que interessante. Então o carro vai herdar características do veículo, ok? Porque o veículo é uma classe mais genérica, né? E o carro uma classe mais específica. Ele tem um determinado número de rodas. Todo carro tem 4 rodas, né? Aliás, não sei, eu acho que todo carro tem 4 rodas, né? No mínimo, né? Todo carro tem 4 rodas, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Em vez de vir copiar todo esse código, eu vou herdar. Como é que eu herdo? Eu passo entre parênteses, ó. Vai herdar do veículo. Aqui vai dar erro por quê? Porque eu tenho que importar aquele arquivo ali, né? From veículo import veículo, ok? Então eu herdei as características, ok? Não preciso fazer mais nada aqui. Posso falar assim, ó, def init, né? E deixar chamando um veículo.init, entendeu? Beleza? Então, o que ia acontecer aqui? Eu chamar o carro, né? Ia ter que passar também as mesmas variáveis, né? Ia passar aqui cor, né? Rodas. Teria que passar também marca e tanque. Ok? E aqui eu passaria tudo isso também, ó. Cor, rodas, marca, tanque. Ok? Então, vamos criar um carro, vai. Aqui não tem nada diferente o carro. O que está acontecendo? Toda vez que está iniciando o carro, o construtor carro, né? Toda vez que está iniciando o carro, ele está criando um veículo, ok? Então vamos lá? Ó, olha só. Deixa eu vir aqui. Ó, olha só isso aqui. Tá vendo que ficou um símbolozinho aqui, ó? Tá falando, ó, is subclassed by carro, ou seja, tá falando que o veículo, o carro tá usando ele como pai, entendeu? Entenderam? Vamos lá no main, né? Em vez de carro azul aqui, o caminhão eu vou deixar veículo, mas em vez de carro azul, vou colocar aqui, vai ser carro, ok? Aqui vai dar erro por quê? Porque eu tenho que vir importar, ó. Eu tenho que falar assim, ó, from carro, import carro, beleza? Então, lá, eu criei um carro aqui, entendeu? Só mudei o nome da classe que eu vou utilizar para criar esse objeto, né? Mas aí os métodos vão ser o mesmo. Olha só, meu programa não vai mudar nada, vai executar da mesma maneira. Opa, deu pau. Tá falando, ó, cor, rodas, marca, tanque, né? Vamos ver aqui o que deu pau. Ó, método init, né? Missing um argumento, né? Tanque. Deixa eu ver lá como é que tá. Ah, aqui a gente tem que passar o self, né? Ok? Vamos ver. Opa, esse aqui não. Tem que ir lá no main. Tem sempre que rodar no main. Olha só, né? Olha só, a BMW tá do mesmo jeito, ó. Carro azul, a cor azul, né? Marca BMW, o tanque 30, depois eu abasteci, foi para 65, depois foi para 135, ok? Olha só que legal. Então, deixa eu fechar isso aqui. Eu criei uma classe carro a partir da classe veículo. O carro, no caso aqui, está sempre a mesma coisa, ok? Só que daí, no carro, eu não preciso, por exemplo, passar rodas, né?
Então, vou tirar essas rodas aqui, porque as rodas sempre vão ser 4, ok? Então, vem aqui e passo 4, ó. Entendeu? Sempre vai ser 4, ok? Então, eu posso vir e criar um veículo aqui, ó. Vou criar um veículo sempre com 4 rodas, ok? Então, sempre vou passar, para criar o carro, eu só vou passar cor, marca e tanque, ok? Então, eu modifiquei aqui a passagem de parâmetros, beleza? E poderia colocar mais coisa, por exemplo, dentro do carro, eu posso criar uma subclasse, um outro arquivo, carro do tipo Ford, ok? Então, esse carro sempre vai ser da marca Ford, né? Ok? E outra coisa, eu posso substituir métodos. Por exemplo, tem o método buster, né? Eu posso vir e criar ele aqui novamente, ok? Aí eu vou sobrepor o método, ok? E aí, o que vai acontecer? Ele vai falar aqui, ó, tá lá, ó, ele vai criar override, ou seja, sobreposição, ok? O meu método abastecer aqui vai sobrepor o método abastecer do veículo. Ou seja, o que vai contar quando for um carro vai ser esse método aqui. No caso, vai ser sempre o mesmo abastecer, né? Os dois vão abastecer do mesmo jeito, vai passar um tanto de litros, né? Aliás, eu posso criar um if aqui, ó, if self.tank for maior do que 50, né? Ele não vai abastecer, ele vai printar, ó, erro de abastecer, erro, tanque cheio, ok? Se não, ele vai abastecer, né? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o self.tank e somar mais igual a litros, beleza? Então eu criei um novo método abastecer. O caminhão continua ilimitado, já o carro consegue no máximo 50 litros. Olha só o que vai acontecer se eu rodar de novo. Vim aqui para o main. Tem que lembrar que eu não preciso passar mais o número de rodas, né? Então vou tirar o número de rodas aqui. Vou passar só a cor, a marca e o tanque. Então ele vai começar com 30, né? Aí depois eu vou botar 10, né? Depois eu vou botar 70. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Cheguei aqui, tanque, 30. Aí eu abasteci, coloquei 40. E aí eu abasteci, foi para 110. Não era para ter ido, né? Vamos ver o que deu de errado aqui, então. Vou botar aqui, ó. Se o self.tank é maior do que 50 litros, ele vai printar. Se não, ele vai... Aqui não está vendo a sobreposição. Ah, eu entendi o que é. Não é que não está havendo a sobreposição. É porque que eu estou lendo o self.tank antes de abastecer, né? Eu tenho que ler depois que abastecer. Eu tenho que falar assim, ó, if self.tank mais igual a litros. Aliás, mais litros, né? Ou seja, se eu pegar o tanque e somar com os litros que vão ser abastecidos e der mais do que 50, ele não vai poder falar, ó, tanque com incapacidade superior, inferior, incapacidade inferior, ok? Então vai pegar o tanque, o tanto que eu tenho já, né? Mais os litros que eu quero abastecer. Se for maior, não vai deixar ó, o tanque com capacidade inferior, né? Vai falar, não abastece isso tudo não que vai transbordar aqui, filho, né? Então vamos lá. Olha lá, ó. Olha só que legal, cara. Então, ó, eu vim, abasteci, meu carro começou com 30 litros. Aí eu joguei para 40 litros, né? Abasteci 10. Aí depois eu quis abastecer mais 70. Olha só, ele não abasteceu. Ele falou que, ó, erro, tanque com capacidade inferior e continuou com 40 litros, beleza? Então, aqui quando é carro, eu não consigo. Agora, se for caminhão, eu posso vir aqui, ó, caminhão rosa, ponto abastecer e passar, tipo, 100 litros, né? E aí eu vou dar um print no tanque do caminhão rosa, quer ver? Caminhão rosa, ok? Vai falar, ó, o tanque do caminhão rosa, ó, 110 litros, sem problema nenhum, beleza? O caminhão rosa ele só tinha 10, eu vim e coloquei 100. E abasteceu o caminhão, ou seja, o abastecer para o caminhão é uma coisa, para o carro é outra. Só mudando uma coisinha ou outra, tá vendo? Então, o carro, ele é filho do veículo, beleza? Só que
não é por causa que ele é filho que os métodos vão ser todos iguais. A gente pode ter o método com o mesmo nome, porém com ações diferentes, ok? Isso aí é chamado de sobreposição, e é um conceito muito importante da orientação a objeto. Bom, tendo isso, eu passei já o básico para vocês da orientação a objeto, né? E já dá para vocês brincarem um pouco, né? Então eu vou passar um exercício, ok? Bom, antes de eu passar o exercício, resumindo, lembrando o que a gente aprendeu aqui hoje. A gente aprendeu o que é uma classe, o que é um objeto, ok? Então, aprendeu a dar atributos a esses objetos, criar métodos, aliás, atributos nessas classes, criar métodos nessas classes, ok? Fazer herança entre classes, ok? Nós aprendemos o que é sobreposição, beleza? E nós aprendemos o que é construtor, ou seja, você construir o objeto, ok? Então, se você não lembra ou não sabe o que é nenhum desses conceitos que eu falei agora, né? Classe, objeto, herança, construtor, atributo, método, quero que você retorne o vídeo e veja novamente, né, na parte que você não entendeu, beleza? Você precisa ter tudo isso aí bem gravado na sua cabeça. O que é uma classe, objeto, herança, atributo, método, né, sobreposição, ok? Tudo isso daí você precisa ter aí bonitinho na sua cabeça, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou passar o exercício agora, estava esquecendo, né? Então vamos lá, exercício. Vamos lá, exercício. Esse exercício vai ser o quê? Crie um software de gerenciamento bancário, ok? Então, esse software poderá ser capaz de criar clientes e contas, ok? Cada cliente possui nome, CPF, né, idade, ok? Acho que tá bom, né? Nome, CPF e idade, beleza? E cada conta possui um cliente, ou seja, quando você criar a conta, você tem que falar de quem que é aquela conta, né? O cliente que é dono daquela conta, e possui um saldo, um limite negativo, beleza? E tem os métodos sacar, você pode sacar e depositar. Sacar, depositar e consultar saldo. Ok? Então é isso aí. Utilizando aí classes e objetos, vocês vão criar aí um software bancário que tem uma classe cliente, uma classe conta, né? E com esses atributos e métodos aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.